anunciei a descoberta das ondas, no segundo vídeo eu falei o que são as ondas, como é que a gente pode medir elas, e no terceiro vídeo, que é este daqui, eu vou falar como é que a gente pode medir uma distorção na geometria do espaço-tempo. Vamos começar, Vadinho? Como eu falei no vídeo anterior, se não fossem as contas propostas por Einstein, a gente nunca saberia da existência de ondas gravitacionais. E por que é que a gente nunca saberia disso? Pois é, eu vou fazer uma proposta aqui para isso ficar claro. Vamos supor que o espaço aqui na frente do meu rosto está sendo comprimido e esticado o tempo todo, feito uma sanfona. Mas atenção, é o espaço e não o ar. Então é o espaço mesmo, a geometria, tudo que entrar aqui vai também ser esticado e comprimido junto com o espaço, ok? Então qualquer coisa que tiver aqui nesse espaço que está sendo comprimido e esticado faz parte do espaço-tempo. Você não é uma coisa que existe independente do espaço-tempo, você é parte do espaço-tempo. Imagina, por exemplo, que tem uma piscina e você joga uma bolinha nessa piscina. Você não é como essa bolinha, que é uma coisa independente que está na piscina. Você, se a gente for fazer uma comparação aqui melhor, você seria como uma gota, porque você é parte desse espaço-tempo, ok? Então, voltando à pergunta, se o espaço à frente do meu rosto, o espaço-tempo, estão sendo comprimidos e esticados igual uma sanfona, como é que eu posso medir isso? Como é que a gente pode fazer para medir essa variação? Bom, uma proposta natural é a seguinte: eu vou colocar este controle aqui nesse lugar que está sendo comprimido e esticado a todo momento. Cada vez que acontecer uma variação, o comprimento dele vai diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho, certo? Então primeiro eu vou medir qual é o comprimento dele normal antes de colocar ele nesse espaço que se distorce. Eu ver que ele tem 21 centímetros. Então agora, quando eu colocar aqui nesse espaço-tempo que está sendo comprimido e esticado, ele vai ter que medir um pouquinho mais que 21 centímetros pelo menos, e depois um pouquinho menos que 21 centímetros. Então vamos lá fazer a nossa medição. Só que agora surge um problema. No momento em que eu coloco a minha régua aqui, a minha régua também é parte desse espaço-tempo que se comprime e se estica o tempo todo. Então vamos supor aqui, exagerando muito, que o meu controle fique com o dobro do tamanho, já que ele tem 21 centímetros antes, ele vai ficar com 42 centímetros. Essa régua de plástico vai também dobrar de tamanho, vai ficar com 60 centímetros, e essa marcação aqui vai continuar sendo 21 centímetros. Qual que é o problema desse nosso método de medição, então? É o fato de que a nossa régua tem um carro passar. O problema desse nosso sistema de medição aqui é que a nossa régua de plástico aqui também faz parte do espaço-tempo. E ela também vai acompanhar as variações geométricas nesse espaço. O que a gente precisa fazer então para contornar este problema específico? Tempo! Exatamente, a gente precisa arrumar uma régua que não sofra essas distorções do espaço-tempo. Se você é muito inteligente, eu sabia que você ia acertar. E qual é a coisa na natureza? E se você assiste o Primata Falante há um bocado de tempo, você vai saber responder isso sem pensar duas vezes. Qual é a coisa na natureza que nunca muda de velocidade? Exatamente, a luz. Você tá matando a pau hoje. Segundo a relatividade de Einstein, não importa o que aconteça, a luz sempre vai percorrer uma mesma distância gastando um mesmo tempo. Então nós encontramos uma régua. Ao invés de usar essa régua de plástico inútil, a gente não vai precisar dela aqui mais, vamos usar uma régua de luz. Como que vai funcionar isso? Ao invés de ter a régua para medir isso aqui, eu vou fazer a luz percorrer esse espaço que eu sei que tem 21 centímetros. Aí eu vou tirar aqui desse espaço que se distorce, vou fazer aqui essa projeção, tá? Estão vendo aqui no meu dedo, tá certo? Eu vou marcar aqui de uma forma que quanto tempo a luz está gastando para percorrer esse espaço daqui até aqui. Nesse espaço aqui ela está gastando 1 segundo, ok? O nosso relógio especial aqui a gente conseguiu marcar que tem 1 segundo. No momento em que eu colocar aqui nesse espaço, se esse espaço-tempo aqui ficar com o dobro do tamanho, este controle também vai ficar com o dobro do tamanho, e como esse nosso laser está aqui, ele também vai esticar junto com o controle, só que a luz, como a gente já disse, vai ter que percorrer uma distância maior aqui agora. Se antes ela tinha que percorrer 21 centímetros, agora ela vai ter que percorrer 42 centímetros. Se aqui do lado de fora ela percorria esses 21 centímetros com 1 segundo, e ela não muda de velocidade, não importa o que aconteça, quando esse espaço dobrar, ela vai gastar o dobro do tempo. E depois que esse controle, esse espaço aqui, for comprimido pela metade do tamanho, a distância que ela tem que percorrer também vai diminuir pela metade. Então ela vai gastar metade do tempo. Pronto, encontramos uma forma de medir a variação da geometria do espaço-tempo aqui, certo? Só que aí entram mais dois problemas aqui pra gente. Primeiro, como eu falei no último vídeo, essas variações que acontecem na geometria do espaço-tempo. Espaço e tempo não são grandezas separadas. Tempo é também uma dimensão da geometria desse nosso espaço. Isso significa que o tempo, logo o seu relógio, também vai ser afetado por essa variação e vai atrapalhar essa sua medição. O segundo problema, que é um pouquinho mais grave, é que essas variações nem de longe são o dobro, como eu falei aqui, como um exemplo muito exagerado. Pelos cálculos com a relatividade geral, essas ondas seriam de uma ordem de grandeza de 10 elevado a menos 21. Isso é um tamanho menor do que um próton, e é um tamanho que a gente não consegue nem imaginar. Se você tem dúvidas sobre essa questão da ordem de grandeza, eu vou linkar no final um vídeo onde eu expliquei esses problemas de escala detalhadamente, você pode assistir depois. Mas ok, então a gente precisa desenvolver uma forma de medir essa distorção que só dependa da luz, já que ela é o único instrumento que a gente tem
também que dá para medir variações tanto do tempo quanto do espaço. Eu tô falando isso, só que você não pode esquecer que espaço e tempo não são coisas separadas, ok? O tempo é uma das dimensões da nossa geometria. Como então a gente pode medir uma variação nessa geometria usando só a luz? Usando um instrumento que a gente chama de interferômetro. Para você entender o que é um interferômetro, vamos fazer um parênteses aqui, ok? Há muito tempo atrás, a comunidade científica descobriu que a luz se comporta como onda em alguns momentos. O que isso significa? Existem alguns fenômenos que só acontecem com ondas. Observa o que acontece quando eu projetar este laser na parede. Vocês estão percebendo que o que você observa ali é um ponto, certo? Tudo bem que tem esse espalhamento aqui, porque o meu laser é um laser muito porcaria, mas o importante é esse ponto aqui. O que acontece se eu arrancar um fio de cabelo meu aqui e colocar ele no caminho desse feixe de laser que eu tenho aqui? Vamos ver? Vocês percebem que tem algumas franjas ali na nossa imagem? Essas franjas aparecem porque a luz sofre dois fenômenos, difração e interferência. Para esse vídeo aqui só importa pra gente o fenômeno da interferência. Isto são fenômenos que acontecem só com ondas. A interferência, dependendo da forma como duas ondas se encontrarem, elas podem aumentar a amplitude, e no caso da luz vai ser aumentar a intensidade da luz que vai incidir em algum lugar, ou elas podem se anular, e no caso da luz isso significa que não vai chegar luz nenhuma naquele lugar. Só que para você conseguir obter um padrão bem definido, você precisa que essas duas ondas tenham características muito parecidas. E no caso da luz, é muito difícil você conseguir construir dois aparelhos, vamos supor que tem esse laserzinho meu aqui, um segundo laserzinho, cuja luz que vai sair aqui tem exatamente as mesmas características dos dois lasers. Que características? A frequência principalmente. No caso aqui do meu laser, a forma que eu fiz para contornar esse problema foi colocar um obstáculo aqui no meio, e você concorda comigo que eu continuo tendo a mesma frequência aqui, porque é a mesma fonte de luz, só que agora eu coloquei um fio de cabelo que vai transformar isso aqui em dois feixes de luz. E tem que ser um fio de cabelo porque tem que ser um obstáculo muito pequeno para que isso aconteça. Então isso é interferência da luz. Você vai olhar no anteparo e você vai ver um lugar brilhante, um lugar escuro, um outro lugar brilhante, um outro lugar escuro, e assim por diante até que a amplitude acabe, e aí você não vai ter mais nada. Fechando parênteses, vamos agora entender o interferômetro. Se você usasse esse experimento que eu fiz aqui para tentar medir essas distorções no espaço-tempo, né, essas variações da distorção do espaço-tempo, esticando, comprimindo, esticando, comprimindo. Se eu usasse aqui e colocasse o fio de cabelo, eu estaria com dois feixes aqui com as mesmas características, só que eles estão indo na mesma direção, certo? Tá aparecendo aqui? Só que eles estão indo na mesma direção. Então, se esse espaço-tempo aqui se comprimir, vai sim ter uma mudança no tempo que a luz vai percorrer, a distância que ela vai percorrer, só que a mudança vai ser igual para os dois feixes, então o seu padrão de interferência não vai mudar. Qual que vai ser então a solução para a gente conseguir fazer essa medição? Vamos tentar o seguinte: colocar um feixe de luz aqui, o outro feixe de luz aqui, colocar uma distância mais ou menos parecida para eles percorrerem nas duas direções, e agora, quando a distorção acontecer aqui, o único lugar onde essa variação vai acontecer vai ser numa das direções, certo? Porque eles não estão mais seguindo a mesma direção. Só que eu falei anteriormente que a gente tem que ter as mesmas características e que isso é praticamente impossível de conseguir com dois feixes de luz diferentes. Vamos contornar mais esse problema. Nós vamos colocar então o feixe de luz saindo de uma ponta apenas. Esse feixe de luz vai percorrer uma certa distância, vai chegar num espelho que vai desviar um desses feixes de luz para uma direção e o outro feixe de luz vai continuar seguindo reto. E esses dois braços aqui tem que ter a mesma distância. Esses feixes de luz vão se encontrar em espelhos aqui. Agora esse feixe de luz aqui vai voltar e este daqui também vai voltar. Eles vão se encontrar novamente aqui. E agora este feixe de luz aqui vai ser desviado para cá e este daqui vai seguir reto. Eles vão se encontrar no anteparo e agora sim você conseguiu fazer com que dois feixes de luz de mesmas características formem um padrão de interferência em um anteparo. E caso tenha uma variação em um desses dois braços na distância deles, o padrão de interferência que você tem vai ser modificado. Para completar, alguém pode me perguntar, mas e se acontecer de o ar ser diferente num lugar e outro? Você está certíssimo, é por isso que isso é feito no vácuo, para garantir que a luz não vai mudar de meio, porque a velocidade da luz no vácuo é constante, é sempre a mesma. Agora sim, se esse espaço-tempo for comprimido ou esticado em algum momento, você vai notar uma mudança no seu padrão de interferência obtido. Show! Resolvemos o problema de como a gente faz para medir essas alterações na geometria. Só que ainda resta o problema de que essas variações são muito pequenas. Como é que a gente resolve isso? A gente faz com que os braços do nosso interferômetro sejam gigantescos. E foi isso que a equipe do LIGO fez. Construiu um interferômetro cujo braço que a luz vai percorrer de distância tem 4 km. Se você quer ter uma noção do que é isso, vai brincar no Google Maps depois, ok? Agora sim, uma alteração minúscula na geometria. Eu fiquei igual um dinossaurinho aqui. Agora sim, uma alteração minúscula na geometria desses braços vai causar uma alteração mensurável no seu padrão de interferência. Mas você é insistente, assim como eu, você é cético, você não para de perguntar
já que ele é tão preciso assim, o que garante que ele não vai medir, por exemplo, um abalo sísmico? E se passar um caminhão ali perto que faça muito barulho? A gente sabe que o barulho pode fazer o espelho vibrar ali e também causar uma alteração na interferência. Ciência é isso, gente, é um desafio atrás do outro e é uma das partes divertidas da ciência. Toda hora tem um desafio novo para você contornar. Como que a gente pode contornar isso então? Vamos construir então 2 interferômetros gigantescos que fiquem muito longe um do outro para garantir que, se passar uma onda gravitacional por um e também pelo outro, a gente vai poder comparar e a alteração no padrão de interferência tem que ser a mesma, visto que os 2 interferômetros são idênticos. No caso do Advanced LIGO, um fica no estado de Washington e o outro em Louisiana. A distância entre os 2 interferômetros é de mais de 3.000 quilômetros. Pronto, então agora não importam mais esses ruídos pra gente, porque é matematicamente impossível que aconteçam 2 ruídos nos 2 lugares tão distantes ao mesmo tempo que possam ser confundidos como um evento que passou pelos 2 lugares, ok? Se uma onda gravitacional passar, os 2 vão medir exatamente a mesma coisa, praticamente no mesmo tempo. Bom, agora que a gente já tem como medir isso, como é que a gente sabe que essa perturbação foi causada pela colisão de 2 buracos negros há 1,3 bilhão de anos atrás? Bom, se você já viu o segundo vídeo dessa série aqui, se você não viu não tem problema, você pode ver depois, mas você sabe que nós temos um cálculo matemático que mostra pra gente o comportamento dessas ondas. Essas ondas só vão ser emitidas quando houver uma mudança na geometria do espaço-tempo, na curvatura do espaço-tempo. E como os corpos da natureza não vão ser sequestrados por um alien, como no exemplo que eu dei lá no meu último vídeo, a gente tem que pensar em outras formas de causar essa alteração ou outros fenômenos que vão causar essa alteração que não sejam um alien sequestrando o nosso Sol, por exemplo. Uma delas é a colisão de 2 corpos extremamente massivos, como o Caio Gomes, do fisiculturista, falou lá no vídeo dele sobre ondas gravitacionais, que eu vou deixar o card aí para você que quiser assistir. Através desses cálculos, que são extremamente complicados, não me peça para abrir aqui porque foge do propósito desse vídeo aqui, mas eu vou colocar na descrição um link com o trabalho completo de todos os pesquisadores que trabalharam nessa detecção para você conferir. Através desses cálculos a gente consegue prever qual é a mudança no padrão de interferência que esse fenômeno causaria. Então é aí onde teoria e experimento se encontram. A gente primeiro precisa encontrar a mesma medição nos 2 interferômetros e no momento em que essa detecção acontecer, a gente vai pegar esses dados e vamos estudar as características dessa detecção e elas têm que ser compatíveis com os cálculos que a gente tem. É assim que a gente mede ondas gravitacionais. A essa altura você pode estar se perguntando por que é que a gente está tendo tanto trabalho para testar um resultado teórico se a gente já tinha inclusive comprovações de que a relatividade geral está correta. A gente já tinha inclusive medições indiretas de ondas gravitacionais. Aí é que entra o grande diferencial da ciência como um método de busca do conhecimento. O conhecimento científico não é dogmático. Não é só porque nós já temos em mãos o conhecimento construído que nós ficamos satisfeitos. Nós queremos testar para saber se esse nosso conhecimento é coerente com a realidade. Diferente do que o senso comum costuma pregar, cientistas não têm a cabeça fechada. Cientistas vivem de testar o conhecimento científico, de desafiar o conhecimento científico, de testar os limites do que a gente já acha que conhece e, quando for o caso, trocar esse conhecimento anterior por uma ideia nova que seja melhor. A questão é que a gente faz isso de uma forma criteriosa. Não adianta você xingar, não adianta você fazer chantagem emocional, não adianta você fazer ameaça. Para a ciência, importam apenas evidências. Ok, mas digamos que você não considere a curiosidade científica como uma boa razão para gastar bilhões de dólares construindo interferômetros gigantescos. Eu vou te dar uma certa razão aí. Não, eu não vou te dar razão porque eu acho que vale muito mais do que isso, inclusive, mas eu consigo ver o seu ponto. Você pode me perguntar qual seria o benefício desse tipo de iniciativa para a humanidade. Isso já é um assunto para o último vídeo dessa série sobre ondas no domingo que vem. Muito obrigado a todos que tornam meu trabalho possível através do apoia.c/primatafalante. Se quiser também apoiar a divulgação científica, visite esse endereço. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Primata Falante no YouTube para ver mais vídeos como esse. Abraço para vocês e até o próximo vídeo. Deu trabalho, a câmera desligou no meio do caminho, eu tô gravando isso tarde, eu tô cansado, tô com calor, tô com fome. E como... Você é parte do espaço-tempo e as coisas, o que você... Isso significa que o seu relógio também em português, isso significa que o seu relógio também vai ser afetado pelo esse carro ficando barulho. Que raiva. Mas ok, então a gente precisa... Já que ela é o único instrumento que a gente tem que não vai ligar. Se você fizesse um experimento igual esse filho, para completar, a gente pode construir um interferômetro. Vai causar. E se passar um caminhão ali perto que faz muito barulho, a gente sabe que o barulho. Agora que a gente já tem como medir, tá gravando, hein? A gente primeiro precisa encontrar uma detecção nos 2 ligadores, nos 2 interferômetros.